Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, sempre trazendo líderes, grandes empreendedores do nosso país, verdadeiras histórias de superação e, mais do que isso, a transferência de conhecimento, especialmente conhecimento empreendedor. No episódio de hoje, como não é diferente em quase todos eles, eu tenho o prazer de rever um grande amigo, um professor, um conselheiro. Sempre quando nos vemos, sempre coisas frutíferas acabam saindo. Eu converso no episódio de hoje com Carlos Wizard. Carlos Wizard, presidente do grupo Sforza, que tem uma holding de franquias e alguns feitos que até hoje precisam ser explicados, que é como sair do milhão e ir para o bilhão. Como, por exemplo, o que te motiva nessa trajetória é que você não precisaria fazer uma imersão social em Roraima com relação a refugiados, a difícil compreensão de que você foi demitido aos 30 anos e essa força brilhante que você tem e tão apaixonada pelo Brasil que dá certo. Obrigado por vir. É uma honra para mim, viu, Carlos? Sandro Augusto, eu estou literalmente encantado de estar com você nesse momento, porque você é uma referência nos últimos 20 anos de agregar empresários de diversos setores, levando sempre otimismo, positivismo, levando boa vontade e estratégia de crescimento para os negócios, para os empresários, enfim, literalmente é o Brasil que dá certo. Eu fiquei muito feliz de te rever e conversarmos antes até do programa, porque a gente vem em evolução constante, aprendizado constante e consenso autocrítico e ouvindo bons amigos. E recentemente eu criei internamente um desenho que precisaria ter um sentido no olhar do empreendedor, especialmente aquele que não sabe que é empreendedor, mas é bombardeado pela palavra empreendedor. E um caminho, um modesto caminho, que é perceber, enxergar, buscar, chegar aonde quer, quando chegar, manter-se, que é o mais difícil, quando você está no topo e manter-se, talvez seja uma das etapas mais difíceis, e depois da prosperidade, que eu sei que você defende muito isso, essa questão social que está dentro de você, depois da prosperidade, multiplicar. E é um pouco do nosso momento, do Brasil que dá certo. A gente sente, na prática, a necessidade de multiplicar essa porção de gente, né? Nós temos 2.000 empresários, mas é um país de 214, 215 milhões de habitantes e que precisam ser bombardeados positivamente sobre o empreendedorismo. Antes de te perguntar o que é o empreendedorismo para você, porque é uma pergunta muito importante sendo para você, qual a sua trajetória para quem a gente não conhece? Amigo, eu acabo de descobrir que nós temos algo em comum. Aham. Seu pai era caminhoneiro e o meu paizinho também era caminhoneiro. É isso mesmo. Eu fui criado na periferia de Curitiba e, quando criança, o que eu mais gostava era subir no caminhão do meu pai e percorrer as estradas do interior do Paraná, naquela época estradas de terra, e viajar no caminhão. E meu pai se tornou o meu professor, o meu mentor, o meu herói, porque em determinado momento, Sandro, nós chegamos num vilarejo e ele dizia: filho, eu vou ficar no caminhão e você vai descer lá na mercearia, vai ver se está faltando produto, fala com o dono, pega a mercadoria aqui, entrega, recebe e traz o dinheiro para o pai. Ou seja, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Do processo. Porque eu estava conduzindo, sem saber, todo um processo comercial. E meu pai, naturalmente, estava treinando um futuro empreendedor. E meu sonho, como criança, era ser caminhoneiro como o meu pai. Aham. Então foi assim, basicamente, a minha infância com essa iniciação no empreendedorismo. Nós temos coisa em comum mesmo, porque você tem, você lida diariamente com o PIB brasileiro, você lida diariamente com o empreendedor ou pequeno empreendedor que quer investir nas suas há mais de centenas. Quantas franquias você tem? São várias marcas Sim. e, se você somar todas as franquias, são aproximadamente 2.000 franquias. Quais marcas são, Carlos? As principais são Topper, Rainha, estou à frente da Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Mr. Wiz, Mundo Verde, são marcas conhecidas no Brasil todo. É de sucesso, é de sucesso. Sim. Qual a importância que você dá ao franqueado? São 3 pilares, né? Tem impressão. Que é o cliente, fundamental, sem cliente não existe negócio. O franqueado, que precisa ser cuidado, assistido, precisa ser acolhido, né? E o fornecedor, né? Você Sim. tem um tripé.
Como é que você encara isso na operação, já que você tem líderes que tocam cada segmento, mas eu percebo que você está sempre à frente das operações. Eu me considero um apaixonado pelo setor de franquias. Existe uma explicação. Primeiro, a pessoa pega uma marca que já é consolidada no mercado. Segundo, ele recebe uma gama de produtos que já foi aplicado e é de bom senso, de comum acordo, que são produtos bem-sucedidos. Terceiro, ele recebe uma bagagem de treinamento, acompanhamento e consultoria, que são elementos fundamentais para o êxito de um negócio. Quarto, ele tem um apoio de uma equipe central que fica à sua disposição a qualquer momento que ele está passando por um desafio, alguma situação. E o último, ele participa de um fundo cooperado de marketing. Então, quando você soma todos esses elementos, você compara com quem está montando um negócio de forma isolada, você vê que ele tem muito benefício. E claro, você falou tudo, tem que ter foco no cliente, sempre satisfação do cliente. Tem que ter boas parcerias com os fornecedores, sim. Então, quando você tem esse conjunto de fatores, você sai daquela estatística triste do nosso país, que depois de 5 anos, o pequeno empresário vem fechar o negócio porque não teve condição de sobrevivência. Já no setor de franquia, 95% dos negócios passam por essa fase inicial e se perpetuam como um negócio bem-sucedido. Vamos imaginar, então, que a gente está evoluindo aqui, convencemos que era pretensiosamente um franqueado, gostou da ideia e adentrou no universo. Como se dá? Qual é a operacionalidade, até percentualmente, do negócio, para quem não conhece nada sobre isso, da sua franquia? Quanto lhe sobra percentualmente e quanto ele deixa ao franqueado de percentual? Falando em percentuais, franqueado, qual é o mercado disso? Existe regra? Então, antes de falar de percentuais e retorno e como que fica as partes, eu queria falar um aspecto que é fundamental, porque quase que diariamente as pessoas me perguntam qual que é a melhor franquia para mim. E a resposta que eu faço, especialmente para você que está sintonizado conosco, você precisa identificar o seu talento natural, a sua habilidade, a sua competência, o seu chamado, aquilo que você faz com prazer, aquilo que atende à necessidade do cliente. Quando a pessoa é capaz de empreender em algo que ela faz bem, faz com prazer, atendendo à necessidade do cliente, é o primeiro passo para ela alcançar o êxito. É claro, não basta ter paixão, você tem que ter a razão. E a razão passa pelo investimento inicial, localização de um bom ponto, formação de equipe, você trazer um produto, um serviço que atenda a necessidade do cliente e você ter sempre o aspecto da inovação, da melhoria, ou seja, o crescimento constante. Falando sobre específicos, diferentemente, de acordo com a área, de acordo com o setor, você vai ter diferentes graus de retorno. Produtos, a margem é pequeníssima, 10, 15, 20%. Se você está na área de serviços, daí já passa para 20, 25, 30% ou mais. Fundamental essa informação. Então, você tem que ter muito essa noção. Eu vou estar o quê? Comercializando produtos, você vai ter questão de estoque, renovação de estoque, se é perecível ou não, qual que é o montante de estoque que você vai precisar. Já na área de serviços, você não tem nenhum contato com produto físico, não tem almoxarifado, não tem toda essa questão de logística, vencimento de produtos, porque você está oferecendo algo que é conhecimento, você está oferecendo um serviço, enfim, a margem é muito maior. Uhum. Nós falamos de início, nós falamos de nascedor, estamos falando aqui de essência para poder chegar no PIB e não soar soberbo, né? Então vou devolver aqui um pouco da característica também do filho de caminhoneiro. Meu pai trabalhava com Chevrolet Brasil 64, mas é maciça, não sabe exatamente o que é isso, mas criou seus 4 filhos com muita dignidade, Carlos. E a matéria-prima dele, o que ele fazia era madeira, serragem. Então ele ia nas madeireiras, retirava o que eles chamavam de pó de madeira, servia de cama para nas granjas, para os pintinhos, e também para as hípicas. Então eu frequentei hípicas quando era pequeno, mas as pessoas deixam eu terminar a frase, mas não era para apostar nos cavalos, era para poder fazer as camas para os cavalos.
Eu estou entrando nessa questão para sensibilizar um pouco a gente na questão social. Você, de novo, se enveredou num projeto único, incrível, lhe trouxe um pouco de trabalho, essa imersão, mas eu acho que teve muito prazer em cumpri-la. Essa imersão de 2 anos em Roraima, fazendo um projeto social maravilhoso. Que projeto é este e por que você fez isso? Em 2018, havia um fluxo muito grande de refugiados venezuelanos entrando pelo Brasil através de Roraima. 500, 600, 700 pessoas por dia. Ou seja, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, havia milhares e milhares de pessoas nas ruas, nas praças, na rodoviária, nas portas da igreja, na frente de farmácias, supermercados. E naquele momento, eu e minha esposa, nós resolvemos passar 2 anos acolhendo refugiados venezuelanos lá na divisa, lá em Pacaraima, lá em Boa Vista. E fizemos isso sem nenhum interesse pessoal, comercial, profissional, nada que tínhamos para vender. Foi puramente com o espírito de acolhimento. E nós vivenciamos ali, Sandro, experiências que transformaram a nossa vida, porque muitos chegavam caminhando, às vezes com um bebezinho de colo, apenas com a roupa do corpo. Algumas pessoas idosas, pessoas doentes, precisando de tratamento médico, outros precisando de cirurgia. Eu e minha esposa ficávamos ali numa situação, basicamente, de socorrer com alimento, com remédio, com acolhimento, transporte, passagens, internação em hospital. Em determinado momento, eu pensei comigo mesmo, meu Deus, será que eu vou dar conta de uma missão tão grande como essa? Naquele momento, fico até emocionado, amigo. Um sentimento muito forte. Ele disse, Carlos, essa missão não é sua, essa missão é minha. Então eu pensava, gente, que eu que estava fazendo tudo, dando de comer, trazendo aqui, levando lá, vestindo, trazendo remédio, mas era Deus que estava acima. E ali nós estávamos apenas como instrumentos na mão de Deus para acolher aquele povo. Aham. Você fala em Deus, eu vou devolver. Nós temos também outra coisa em comum, que ao longo do meu tempo eu costumo dizer que nós somos reflexo da nossa própria história, e a nossa história ela é fragmentada em episódios muito ricos. Te contei, por exemplo, como você me falou da sua essência, do seu nascedouro, mas nós temos outra coisa em comum. Nós somos privilegiados, nós somos pais de crianças autistas, e isso me preparou também para a vida, e por isso nós chamamos também o Brasil que dá certo como talvez um dos maiores grupos empresariais e empreendedores sociais do país. Nós colaboramos diretamente com 82 projetos sociais, e o último movimento recente, que foi um sucesso, foi a causa autista. Eu demorei um pouco, alguns anos, para colocar isso adequadamente, porque eu não gostaria de usar a causa para catapultar qualquer coisa, a não ser que fosse ajudar efetivamente a causa. Deu muito certo, vem dando frutos, e foi um momento de prazer em poder falar de algo que eu tenho em casa e que para tanta gente que passa por isso, né, hoje em dia, né, Carlos? Tenho certeza que nós somos alunos, eles são nossos professores. Nós não somos mais do que especiais em ter crianças especiais. Nós somos alunos porque eles nos ensinam diariamente. Correto. Vamos voltar um pouco para o empreendedorismo? Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Já que você tocou Estamos um em assunto amigos. que está próximo ao nosso coração, Sim. nessa experiência humanitária que eu e minha esposa passamos, Aham. eu não sei se eu falei para você ou não, o nosso filho Nicolas, Sim. que tem o autismo, nos acompanhou. Não sabia. E ele foi a motivação, a razão. Sabe por quê? Ele queria muito fazer um trabalho voluntário, mas devido à condição dele, ele Não tinha condição para fazer. não tinha condição. E daí os organizadores só têm uma forma, seus pais acompanharam o menino. Ah, E daí naquele momento, eu e minha esposa tivemos que tomar uma decisão. Será que nós vamos permitir que o nosso filho tenha essa experiência essa ou não? carga. Digamos, a experiência, ou então o peso de não ter feito, né? Sim. E daquele momento, através da inspiração divina, o sentimento foi sim. O que um pai e uma mãe não faz para ajudar um filho, Exatamente. especialmente numa causa tão nobre? Exatamente. Então, quando eu escrevi esse livro, Meu Maior Empreendimento, uma missão de fé e amor, eu dediquei esse livro, sabe a quem? A Nicolas, o
meu filho autista. Ah, que maravilha. Na verdade, você trouxe para mim esse livro. Esse livro é seu, amigão. Temos algo em comum. Vou devorar. Já tem aqui uma dedicatória. Acho que a gente consegue aqui dar um close no nosso livro. Eu vou devolver essa gentileza com outra preciosidade, que é o nosso livro Brasil que Dá Certo, que está no seu volume 1, mas já quero te convidar para participar do volume 2. São 50 grandes empreendedores, a grande maioria, evidentemente, você conhece muito bem, mas que eu fiz junto com Augusto Cury, que conta de uma maneira muito diversa pessoas que começaram do menos nada e chegaram aí a bilhões de reais. Obrigado, Sandro. Brasil que Dá Certo. Gostei. A jornada de grandes empreendedores do país. É isso aí. Carlos, o que pode ser chavão, mas é importante nós perguntarmos, o que é o empreendedorismo de fato para você? Eu acredito que a pessoa pode empreender independentemente de ter um CNPJ ou não. Ele pode ser um servidor público e empreender? Pode. Ele pode ser um profissional autônomo e empreender? Sim. Ele pode ser um executivo e trabalhar numa empresa nacional ou multinacional e ser um empreendedor? Pode. Ele pode ter a sua própria empresa? Pode. Então, o empreendedorismo, gente, você que está sintonizado conosco, é muito mais do que um CNPJ. É uma atitude, é uma mentalidade, é uma visão, é um comportamento, é uma forma de você ver o mundo e estar convencido de que você é um resolvedor, solucionador de problemas. E quanto maior for a sua capacidade de solucionar problemas, maior vai ser a sua valorização, o seu reconhecimento e, claro, a sua remuneração. Uhum. Você também menciona sempre, já há bastante tempo, portanto deve ter escalado isso mais ainda, um termo que chama muita atenção, que é a questão da performance. Como sair de 1 milhão para ir para 1 bilhão. Talvez esse 1 bilhão deve ter crescido, mas como fazer isso? Como chegar nessa performance? Você que é empreendedor, está sintonizado conosco, eu queria dar uma dica, que é uma dica preciosa. Você só vai vencer de verdade se for capaz de escalar o teu negócio. Mas quando você passa a escalar, você tem que decidir qual que é o meio, qual que é o caminho de escalar. Pode ter lojas próprias? Sim. Pode ter lojas através de franquias? Sim. Você pode ter um sistema de venda porta a porta? Pode. Pode ser através do multinível? Pode. Pode ser através do modelo de marketing digital? Pode. Então você tem que analisar qual é o meio, qual é o caminho, a estratégia que mais se adequa ao seu produto ou serviço. Depois, você vai crescer e vai investir na expansão do seu negócio. Mas vai chegar um momento, e aqui que é o pulo do gato, que você vai se tornar líder no seu setor. Você está faturando milhões, tendo uma rentabilidade milionária, e daí você quer dar esse salto do 1 milhão para um valor do seu negócio, da sua empresa bilionário. Daí você vai crescer pela aquisições, ou seja, você vai fazer fusões, aquisições, que não somente gerou crescimento orgânico, mas gerou um negócio muito maior do que você imaginava. Dando um exemplo prático, eu comecei do zero aos 30 anos, saindo do desemprego. Comecei minha primeira empresa, expandi pelo setor de franquias. Cheguei a ter 1.000 unidades no Brasil. Meus filhos mais velhos, naquela época, voltaram dos Estados Unidos. Aí você fala da Wizard. Exatamente, foi quando nasceu a Wizard. Chegou do 0 a 1.000 unidades. Meus filhos mais velhos retornam dos Estados Unidos e dizem: pai, o setor de educação é muito maior do que você imagina. Pois não, meus filhos. O mercado mundial, a tendência internacional é fazer aquisições. Eu resisti, confesso, no primeiro momento. Mas depois eu dei carta branca. Fizemos uma aquisição, 2, 3, 4, 5, 6. Adquirimos, Sandro, 10 empresas. Uau! Ou seja, o IASG veio fazer parte do grupo. Não sabia. O Skill veio fazer parte do grupo. Microlins veio fazer parte do grupo. SOS Computadores veio fazer parte do grupo. Foram 10 redes, a ponto de formarmos um grupo com 3.000 escolas, gerar 50.000 empregos no país, atender 1 milhão de alunos por ano, presentes em 10 países. Sim. Então, volto aqui ao início. Só foi possível dar esse salto
literalmente bilionário com essa visão estratégica de aquisições e fusões. Você falou da Microlins, me causou uma dúvida. Sempre entendi Microlins, por exemplo, a figura do nosso querido Semenzato, e eu de verdade não conhecia essa relação Microlins, Grupo Sforza, SMZTO. Fiquei curioso com relação a isso aí. O Semenzato foi o grande fundador, o presidente. Em determinado momento, nós adquirimos a rede e trouxemos para o grupo Wizard. Deixa eu aproveitar e explorar um pouquinho mais. A questão da Wizard, ela também foi negociada e ela permanece com um detentor ou ela voltou para o grupo também? Então, o que eu nunca imaginava, e aqui são as surpresas que o empreendedorismo traz para você, que algum dia eu venderia o meu negócio. Seu nome. Então, você pode imaginar, meu nome é Carlos Luiz, agora eu vou vender o grupo que leva o meu nome, mas, em determinado momento, um grupo de investidores britânicos atravessaram o oceano, bateram na minha sede e disseram: Carlos, nós queremos comprar o seu negócio. E trouxemos um checão aqui de 2 bilhões de reais. Você aceita? Gente, tive que chamar a esposa, os filhos, diretores, consultores, analistas, e depois de 5 minutos, sim. 5 minutos. Não é todo dia que a sorte grande bate na tua porta. Claro, claro. E para concluir, meu bom amigo, o que é a vinda de você tem um efeito especial para mim. O que é o Brasil que dá certo para você? Para mim, o Brasil que dá certo é uma visão, é um sonho, é um propósito, é um chamado, é uma missão de Deus para você levar esperança, você levar credibilidade, você levar uma visão de transformação. É uma visão de que a pessoa tem dons, talentos e habilidades e, através da sua competência, pode trazer soluções para o mercado, para o cliente, para o país, para a sociedade em geral. Muito bom. Quero te agradecer mais uma vinda. Sempre quando nos vemos, costumo dizer, a verdadeira amizade não tá ligada à cronologia, mas à intensidade, né? Então, sempre quando nos vemos, é um prazer redobrado conversar contigo, um aprendizado. E contem sempre com o Brasil que dá certo, claro, e com o amigo Sandro Augusto. Obrigado por aceitar o convite. A recíproca é verdadeira. Faço votos de muito sucesso nos seus projetos. Muito obrigado, Carlos. E ficamos por aqui com mais um episódio do Brasil que dá certo, nosso podcast semanal. Não perca, semana que vem, mais um grande empresário. Hoje, mais uma aula de grande empreendedorismo. Voltamos em breve, pessoal. Até lá.